Olá a todos! Estou aqui mais uma vez para trabalhar agora algumas regrinhas gramaticais que nos auxiliam na produção textual. Te convido a relembrar estas regras. Falemos um pouquinho sobre a gramática normativa. A gramática tem sido um motivo de grande preocupação para estudantes de língua portuguesa no Brasil desde longa data. O problema não é ela em si, mas a forma como percebemos a sua importância. A gramática é uma língua fundamental. Sem gramática, não teríamos como elaborar enunciados com sentido. No entanto, tendemos a acreditar que aprender gramática é o suficiente para aprender a escrever. Não é bem assim. Conhecer bem a gramática normativa não garante a qualidade de sua produção textual. Ela é apenas um instrumento a mais que, se for bem utilizado, pode ser muito útil, mas não é um único instrumento. Falar e escrever são coisas muito diferentes, mas uma diferença que pesa bastante é que, ao escrever textos de natureza técnica, científica ou acadêmica, somos mais cobrados na atenção às normas da língua, ou seja, precisamos estar mais atentos à gramática. Por isso, ao longo desta aula, vamos discutir alguns dos problemas mais comuns de quem lida com textos mais formais. Vamos lá com alguns exemplos. O uso do que. Um probleminha comum para quem escreve é o uso ou não da vírgula antes da palavra que. Exemplo 1. Algum tempo atrás, antes do real, você podia dizer que, no Brasil, o dinheiro não durava muito e logo perdia o valor. Mas não se pode dizer isso da nota de dinheiro, aquela folhinha que a gente pega, dobra, amassa, põe no bolso e principalmente tira do bolso toda hora. No enunciado, entre o verbo e o objeto, há uma informação intercalada, no Brasil, que é uma indicação do lugar sobre o qual se fala. As vírgulas estão presentes para demonstrar essa interlocução adverbial na oração. No segundo enunciado, o que remete à folhinha. Neste caso, funciona como um pronome relativo, ou seja, como um elemento que remete a um nome. Exemplo 2. Os compositores de que gosto são brasileiros. Há, além do que, uma preposição exigida pelo verbo. Quando gostamos, gostamos de alguma coisa, não é mesmo? Nestes casos, em que há uma necessidade de preposição, ela entra na oração que o que introduz. Exemplo 3. A árvore, que é um ser vivo, pode adoecer. O que na oração funciona como um pronome relativo, ou seja, remetendo aos sujeitos do enunciado, que são, respectivamente, árvore e Maria. Usamos a vírgula sempre que intercalamos na oração principal um aposto, ou seja, algo que explica alguma coisa sobre quem a oração fala. Explica que a árvore é um ser vivo. Tendo explicado isso, compreendemos tanto o porquê da árvore adoecer quanto de Maria chorar. Os diferentes porquês. Uma coisa que incomoda quem escreve também são as diferentes formas de grafar o porquê. Quando falamos, todos eles soam igual. Então, por que escrevê-los de forma diferente? Isto só se justifica quando remetemos à função que cada um deles exerce na oração. Por que separado? Exemplo, por que ele não veio? Neste caso, por que pode ser substituído por que motivo? Ele investiga a causa de alguma coisa. Observe outro exemplo. A rua por que passamos não era a que procuramos.
Existem casos em que o porquê é formado pela junção de preposição e pronome relativo. Nestes casos, ele equivale a pelo qual, pelos quais, pelas quais, pela qual. Porquê separado e com acento circunflexo. Caso o questionamento, a interrogação que se faça não venha no início ou no meio da oração, mas no final. É preciso agregar ao que um acento circunflexo, pois no final da oração o monossílabo que passa a ser tônico. Esta é a função do acento. Por isso só usamos o porquê em finais de oração. Você não veio por quê? Porquê junto. A forma porquê é explicativa. Poderia ser substituída na maioria dos casos, pois já que, uma vez que, quando remete a uma causa, ou porque, para que, a fim de, quando remete a uma finalidade. Veja o exemplo. Ela não está falando comigo porque faltei ao nosso encontro. Porque junto com acento circunflexo. Essa forma é substantivada e, portanto, vem sempre acompanhada por um artigo, o porquê, ou por um pronome, esse porquê. Quero entender o porquê da criminalidade. O onde é utilizado em situações estáticas, enquanto o aonde é a combinação da preposição a mais onde. Indica movimento para algum lugar, dá ideia de aproximação. Onde você está? Em casa. Aonde você vai? Para a casa. Este ou esse indicam situação no espaço. Resumindo, o lugar onde estou, este. O lugar onde você está, esse. O lugar distante do falante e do ouvinte, aquele. Em relação ao texto, o que vai ser mencionado, este. O que se mencionou antes, esse. Entre 2 ou 3 fatos citados, o primeiro que foi citado, aquele. O do meio, esse. O último citado, este. Para terminar, vamos falar sobre a concordância verbal. A língua portuguesa estabelece regras de concordância verbal e nominal, ou seja, precisamos concordar todas as palavras, situando-as no singular ou no plural, no masculino ou no feminino, adequando-se ao modo e ao tempo verbal. Os textos de natureza técnica, científica e acadêmica exigem o uso da linguagem padrão. Por isso, precisamos nos ater às regras de concordância. Assim, observe o exemplo a seguir. A maioria das pessoas consideram correto o consumo de verduras. Você consegue identificar o problema que há nessa oração? Vamos lá. A expressão a maioria é singular e, portanto, o verbo precisa permanecer na terceira pessoa do singular. Considera. A maioria das pessoas considera correto o consumo de verduras. Até a próxima!